Hoje você vai conhecer uma área de cabruca. O que é cabruca? Você sabe o que é? É uma área de plantio de cacau debaixo da floresta. Nós estamos aqui no município de Linhares, estado do Espírito Santo, para mostrar a vocês uma cultura ecológica do cacau. Com o passar do tempo, as áreas destinadas à agricultura vêm desestruturando e perdendo a fertilidade dos solos e a redução da disponibilidade de água. Isso tem se agravado por repetidos eventos climáticos que ameaçam o futuro da agricultura em determinadas áreas, ocasionada pela falta de interação com os ecossistemas nativos. A cabruca é um sistema agroflorestal bem original, né? Que aqui a mata foi brocada, antigamente isso aqui era floresta virgem até o final dos anos 40, início dos anos 50. A terra foi requerida do estado, foi brocada, tirado o subbosque, né, e com a permanência dessa vegetação mais alta. Antigamente, todo o cacau que era produzido na Bahia e no Espírito Santo eram de cabrucas. Nós estamos aqui na Fazenda São Luís, conversando com o empresário, produtor de cacau, Emir Macedo Gomes Filho. Como que funciona o método de produção nas cabrucas? O sistema cabruca é um sistema bastante preservacionista, né? É um modelo que realmente a gente pode considerar que é amigo do meio ambiente. Promove desenvolvimento sustentável, conservação produtiva, economia verde, é o que realmente o planeta hoje clama, né? Por que reduziu muito a área de cabruca? Dificuldade de produzir, a falta de apoio, e hoje o cacau está migrando para sistemas de SAF a pleno sol, exatamente por causa da rentabilidade, a possibilidade de mecanizar e de reduzir custo. Então, depois que a vassoura de bruxa entrou realmente na nossa região, para você ter uma ideia, o Espírito Santo chegou a produzir 12 mil toneladas, hoje nós estamos produzindo 4 mil. Então, quer dizer, desabou. E em função disso o produtor ficou descapitalizado, a região empobreceu e muitos acabaram colocando a sua propriedade à venda ou desistiram da cultura. Eu resolvi enfrentar o problema, conservar esse patrimônio de família, continuo trabalhando, recuperando, renovando, mas não tem sido fácil. E agora eu estou procurando diversificar dentro da mesma atividade, estou produzindo mudas e também o chocolate, que é uma forma de agregar valor e melhorar a receita da propriedade. Agora a cabruca também tem uma vantagem nesses períodos de aquecimento global, né? Temperaturas muito elevadas, a proteção de sombra ajuda, inclusive a conservação do solo, né? A gente pode observar aqui que o solo tem uma camada de serrapilheira, de folhas mortas muito grande. Perfeitamente, é esse conforto térmico que acaba proporcionando para a lavoura, a ciclagem de nutrientes também, o solo acaba ficando mais protegido e mais fértil. Agora, a gente precisa de ter o resultado econômico, porque o produtor no vermelho ele não consegue preservar o verde. Se fala tanto aí em sequestro de carbono, está na hora da gente realmente usar, descobrir qual o mecanismo para se poder estar recebendo a respeito disso, que seria de grande ajuda para a gente retomar toda essa recuperação da região cacaueira dentro da cabruca. Comparativamente, o cacau da cabruca com o cacau a céu aberto, ao pleno sol, né? Ou o cacau com outras variedades de árvores, por exemplo, a seringueira. Como que você faz a comparação de produtividade desse sistema? Veja bem, se você tem um sistema de SAF, e hoje realmente o que está se usando muito é um consórcio que está indo muito bem, é o cacau com a seringueira, por quê? Você consegue otimizar o uso da sua mão de obra. São duas culturas que elas são complementares, elas não são concorrentes, até a extração de nutrientes se dá em camadas diferentes. O inseto que poliniza o cacau é o mesmo que poliniza a seringueira, a mosquinha fossipômia. Então você tem também um fluxo de receita maior, porque hoje, por exemplo, o cacau agora caiu de preço, a seringueira melhorou. Então você não fica na dependência de a receita de uma única cultura, você sai do monocultivo. Então, se uma cultura não está te dando suporte econômico, tem a outra que te garante. A gente ajudou a preservar e hoje praticamente ficou tudo intocável.
Então, se você precisa tirar uma madeira para fazer uma cerca, você tem que ir lá pedir autorização, tem que ter licença para tudo. E como eu estava te falando, essas novas variedades, elas precisam de uma incidência maior de luz. E na mata existe muita sombra. Então a gente tem que ter uma adequação de sombra. Onde tem excesso, você poder diminuir, e aonde tem clareira, você recompor. Agora, obviamente, não é eliminar as árvores de lei, é eliminar aquelas plantas exóticas que nem fazem parte da nossa flora, para poder realmente você ter condições de produzir melhor. Agora a gente precisava também linhas de créditos específicas, com prazos mais longos, com juros mais baixos, para a gente poder retomar o investimento, porque a produção de cacau no nosso estado caiu muito depois da entrada da vassoura de bruxa. E hoje a gente vê abandono nessas áreas, patrimônio desvalorizado, até deteriorado. Então, para a gente poder retomar um programa que foi criado lá atrás, que se chamava Cacau Sustentável, a gente precisa realmente do apoio governamental para que a gente possa fazer os investimentos necessários e fazer essa região cacaueira voltar a gerar emprego e riqueza para todo o nosso estado. O cacau que tínhamos aqui, se não tivesse tido problema com a vassoura, pouco ia ser renovado desse cacau. Provavelmente a pessoa não ia querer nem mexer, porque estava lá e estava produzindo e embora. A situação que a gente vive hoje é de renovação, né? Então a gente está numa área aqui que está sendo substituído a lavoura antiga, né, por uma lavoura de clones com tolerância boa à vassoura de bruxa. E também hoje nós temos material genético já com aptidão de tolerância à seca. Então a gente está aqui trabalhando, focando essas duas características desses materiais. Aqui a gente mesmo está numa área de PS 319 que tem bem essa característica de tolerância seca, e foi removidas a árvore velha e a de cacau. E a floresta continua integral, sendo parceira desse agrossistema. Fala um pouquinho sobre essa busca por variedades e por um manejo que inclusive utiliza mais a água do solo e dependa menos de um processo de irrigação. Tá. Isso aí também é um foco que a gente está tendo. É o primeiro ponto, preservar um bom volume de cobertura. A gente não foi para essa linha de abrir, de tirar, de deixar entrar sol. A gente não foi para essa linha, porque se você vai dar mais luz, você também vai dar mais evapotranspiração. Então a gente pensa na conservação de água do solo. Demos aqui mais espaçamento entre plantas. O espaçamento que foi implantado do cacau fugiu do 3x3 e foi por 4x3,5. Então a gente tem uma área por planta maior e, consequentemente, o que eu chamo de caixa d'água. A gente tem uma caixa d'água maior para cada planta, né? Choveu, a capacidade de retenção do solo é grande e a gente tem uma caixa d'água maior por cada planta. Então, entre cacau a concorrência é menor. A evapotranspiração é menor por causa das árvores. As árvores também dão aqui um benefício de preservar a fertilidade, porque o tempo todo elas continuam extraindo de camadas mais inferiores nutrientes e repõem através de folha, de fruto, né, de alguma árvore que morre, de galho que cai. Então a gente tem reposição de fertilidade. Mantém o equilíbrio do solo aí. Equilíbrio do solo, e mantém um outro equilíbrio também muito importante, que é o equilíbrio das pragas. Sim. Aqui não tem histórico de nenhuma grama de inseticida. Toda essa renovação foi feita. A gente vê muito lançamento novo, como vamos observar de perto algumas plantas. E se olhar, todas as plantas aqui estão com bom estado foliar, não tem sintoma de ataque de inseto, porque estão num ambiente saudável. Os insetos estão predando, porque eles sempre gostaram de predar, que são a mata nativa e essa vegetação que está embaixo. Então é mantido com roçadeira, volta o mato tenro, a praga fica perturbando ele e deixa o cacau em paz. Com o advento da vassoura de bruxa, foi uma doença que dizimou bastante o cacau, enfraqueceu economicamente e socialmente o produtor rural. Vieram outras culturas mais atrativas economicamente e a inviabilidade de se cultivar cacau com o material genético que a gente tinha. Com o advento dos novos clones, novos materiais genéticos que são tolerantes à doença, à vassoura de bruxa, e com a produtividade maior, o produtor que pôde começou a retomar a sua lavoura, começou a renovar. Isso ainda é muito incipiente, porque
como eu falei, o produtor ficou descapitalizado, né? Além do desbaste econômico, teve o desbaste social também. Era uma região que empregava muita gente, né? Hoje, cultivar na Cabruca tem diversas peculiaridades. Dentre elas, é a dificuldade de manejo. Hoje, para você mecanizar, a gente sabe que a mão de obra hoje é muito escassa. Então, para você mecanizar a Cabruca, você tem que renovar ela. Para você renovar, você esbarra muito na legislação ambiental, porque você precisa pegar licença para poder... Não que a licença não seja válida, é sim. Só que é muita burocracia para ele conseguir efetivamente renovar a área de cacau. O produtor de cacau que quer renovar a área dele hoje, ele quer manter a área de Cabruca, ele quer manter a Cabruca porque ele gosta daquele sistema, ele vive naquilo ali e ele quer ter produtividade, ele tem que ter produtividade. Então, uma mudança, um bons olhos do meio ambiente em relação a esse produtor, isso vai dar um ganho bom para o setor. Nós estamos falando da área de Cabruca, que é uma área que tem muitas espécies ainda da Mata Atlântica, árvores já de porte adulto, né, que são produtoras de semente e tudo. Para você criar áreas de Cabruca em áreas que já estão praticamente abertas, totalmente abertas, que não existe mais floresta, é possível recuperar a Cabruca? Em área aberta é possível você retomar, fazer um sistema Cabruca ao modo inverso, você implantar o cacau, implantar espécies nativas e fazer um sistema Cabruca. Só que a gente vê poucas pessoas fazendo isso hoje porque custo, rentabilidade, linhas de crédito. Hoje o cacau não tem uma linha de crédito específica para o cacau. Por que específica? Porque tem a peculiaridade do cacau. O cacau tem o tempo de retomada de produção, de retorno econômico. Então tem que ter uma linha de crédito específica para eles. A gente poderia dizer que existe o cacau antes da vassoura de bruxa e após a vassoura de bruxa, né? Sim, sim. Realmente foi o divisor de águas, ali foi a entrada da vassoura de bruxa, né? Uma doença que destrói mesmo, que não hoje você tem como conviver com ela, né? Com variedades com clones mais resistentes, né? Os clones mais tolerantes, e todo um manejo atrelado a isso. Não basta ser uma única coisa. Não adianta você colocar só um material genético bom e não ter um manejo de adubação por trás disso, luminosidade, de ambiência. Isso é uma característica de produção bastante ecológica, né? Bastante sustentável. E isso não traz um diferencial para a qualidade desse cacau e não dá uma melhoria, inclusive, no valor final do produto? Dá, porque fica muito fácil você certificar esse cacau como orgânico, né? E a certificação do orgânico hoje já é uma agregação de valor, né? Se você agrega o orgânico e agrega a preservação ambiental, que hoje também pessoas têm interesse nisso, consumidores têm toda disposição de pagar um pouco mais por saber que está colaborando para a preservação da Mata Atlântica, né? Então acho que agrega valor com certeza. Certo. Essa questão do manejo da radicular, que você falou da profundidade de raiz com relação ao consumo de água, né? Aqui a gente está estimulando o sistema radicular a ganhar profundidade. O solo tem essa característica aqui de ser um solo profundo, de ter boa reserva de água, capacidade de conservar. E a gente faz com o trator aqui a cova, né? E é perfurado mais de 1 metro de profundidade. E todo esse perfil de mais de 1 metro é nutrido para estimular a raiz que desça até grande profundidade e tenha capacidade maior de suportar os períodos de estiagem. Doenças? Até então, problema nenhum. Pragas? Praga, como eu falei, está zero. Totalmente equilibrado, não tem problema. E eu acho que com a doença também, né, que o cacau clonado ele é tolerante e não resistente, mas com o espaçamento maior que eu estou dando entre plantas, eu vou ter condição de ter minha roça mais arejada, né, distanciando o cacau e não eliminando a árvore, e eu acho que eu vou acabar tendo um problema muito menor também com a ocorrência de doenças fúngicas. Tem macaco aqui? Tem macaco. Tem muito o sagui, cara branca, e tem o macaco prego, né? Tem um bando bom de macaco prego aqui ainda. E aqui você não observou mortandade de macaco? Não, até então, graças a Deus, não vi mortandade nenhuma.